Olá a todos e todas. Meu nome é Elianildo da Silva Nascimento e neste instante damos início à aula de número 8 do curso Direitos Humanos e Diversidade Religiosa. Esse curso, de um total de 10 aulas, nós estamos próximos ao seu término, em que buscamos traçar um panorama geral com informações que versam sobre a amplitude do tema direitos humanos e diversidade religiosa, que compreende, dentre outras questões, o respeito à liberdade de crença, de convicções, ou de crenças ou não crenças, o combate à intolerância religiosa ou motivada contra convicções e a defesa da laicidade estatal. Nessa aula de hoje, nessa aula de número 8, nós teremos 4 principais itens que iremos dialogar. O primeiro será geopolítica e igrejas, movimentos, organizações religiosas. Um segundo ponto que iremos abordar será a mudança do panorama religioso no Brasil. Um terceiro tema que iremos também discorrer aqui hoje é igrejas e política, a questão do avanço junto às esferas do Estado nacional, especialmente no Brasil. O item 4, nós vamos traçar e elencar algumas das ameaças e ataques ao princípio da laicidade estatal, especificamente com as questões vinculadas às pautas morais e os direitos e a ataques a direitos civis. Pois bem, o primeiro, eu queria iniciar essa nossa fala trazendo à tona primeiro uma contextualização. Até acho que antes disso até é melhor eu trazer até um questionamento para que vocês possam refletir sobre o que de certa maneira é o que irá dar o tom principal dessa discussão específica nesta aula, que é a questão: o que vocês poderiam dizer, o que vocês achariam, o que vocês diriam ao ouvir a seguinte frase: será longa e difícil a absorção destes países pelos Estados Unidos enquanto forem países católicos. Repito, será longa e difícil a absorção desses países pelos Estados Unidos enquanto forem países católicos. O que vocês pensariam ao ouvir isso, né? Essa frase foi dita pelo então presidente americano Theodore Roosevelt no início do século passado, especificamente no ano de 1912, quando, em um passeio, uma visita à região da Patagônia, na Argentina, percorrendo, ele traz essa frase movido por uma profunda mágoa, né, ou um certo ressentimento, em que, e por que é que nós citamos essa frase do ex-presidente Roosevelt, o Theodore Roosevelt, não o outro Roosevelt da Segunda Guerra? É porque essa frase traz embutido na sua perspectiva, em sua visão,
o que eu chamaria, né, uma doutrina de Monroe literal e assim, de forma literal e ampliada, né? Diria até que, enquanto a doutrina de Monroe, que é do século XVIII, desculpe, do século XIX, tratava uma proposta de a América para os americanos, essa frase do ex-presidente Theodore Roosevelt, ele traz algo que seria mais de maior amplitude, seria as Américas para os americanos do Norte. Isso denota, e com isso eu quero trazer esse caráter da discussão inicial do nosso primeiro ponto, que é a questão da geopolítica e igrejas, né? Igrejas e movimentos religiosos, etc. Como acontece, ou nós iremos citar basicamente algumas situações e fatos que são históricos, devidamente comprovados, sobre esses processos, para que possam ter conhecimento. E nessa contextualização que o fazemos, isso nada difere, de certa maneira, esse tipo de relação e de influências entre o poder temporal e o poder religioso, nas suas várias facetas, porque isso sempre, como nós vimos nas aulas anteriores, nas discussões anteriores, sempre foi algo presente em toda a nossa história e em toda a nossa construção societária humana. Então, nesse sentido, não é algo diferente, alheio, separado do que já tem acontecido. Apenas são perspectivas, ações e movimentos que são específicos dessa modernidade. São novas ações, novas interfaces, novas articulações que se manifestam entre os interesses sempre lastreados, né? Por interesses de ordem de poder, por interesses de ordem econômica, que envolvem nesse campo que nós estaremos discutindo em linhas gerais aqui hoje, as perspectivas geopolíticas e os países, os blocos regionais, etc. Então, é nesse contexto que nós elencamos, nós estaremos discutindo nessa aula, com vistas a que vocês possam ter uma noção geral. Podem até questionar, mas o que é que tem a ver isso com o nosso tema da liberdade religiosa? O que tem a ver isso com a intolerância religiosa ou com a laicidade? E eu digo, já respondendo, que tudo a ver, porque muito dessas construções, por exemplo, até os ataques à laicidade, os ataques à própria perspectiva de liberdade de crença, ou atuação, inclusive voltada ao âmbito interno de organizações religiosas, eles ocorrem em todos esses processos. E é bom que, já que nós estamos conversando sobre uma amplitude geral acerca do tema direitos humanos e diversidade religiosa, entendi que deveria ser necessário que possamos perpassar cronologicamente por esses vários acontecimentos, e até explicando o porquê, ou até ensejando, mencionando, citando brevemente o que ensejou determinadas ações e por que certos fatos e situações se consolidaram e hoje são plenamente percebidas nesse contexto. Então, essa cronologia nossa aqui que iremos atuar, ela
ela será muito atrelada, como desde o início, a partir da primeira citação, a uma questão muito regional, né, nossa, em uma relação entre o governo americano, os Estados Unidos, com a América Latina e a América do Sul, num contexto do uso geopolítico de organizações, movimentos, organismos de cunho religioso, nesse contexto de disputa de poderes, né? No campo geopolítico. Então, essa conversa de hoje, ela irá navegar, irá transitar muito rapidamente por essa questão, e o que nos traz e ajuda-nos a, como eu disse, de certa forma compreender, termos uma explicação no que tange o que percebemos nos momentos atuais. Então, toda essa trajetória que iríamos mencionar, ela tem esse intuito em seu final. Pois bem, no item 1, continuando, e já pegando essa perspectiva cronológica, vamos nos ater aqui a alguns acontecimentos, a título de menção, que vão entre os anos 1910 ao ano de 1969, sempre fazendo essa correlação do poder, dos interesses de ordem geopolítica com o que ocorre concretamente de influência religiosa. Nós temos, e aí já muito rapidamente vou mencionar aqui, no período da República Velha, que vai até antes da Revolução de 1930, um pleno alinhamento por parte do então governo brasileiro, não só com os Estados Unidos, primeiramente com os ingleses no período pós início da República, mas na sequência os interesses americanos, com empresas no campo da energia, etc., que eram beneficiadas e aqui atuavam no Estado brasileiro. Então nós temos esse processo de muito atrelado de associação da então República Velha com esses interesses norte-americanos e em primeiro momento ingleses e norte-americanos, mas isso tem um baque, né? É atingido a partir da Revolução de 30, que traz para uma perspectiva nacional uma ideia de projeto nacional, e um projeto nacional também nacionalista, né? Num contexto de criar estruturas e efetivamente condições de que o país pudesse não mais ter dependências externas, né? E aí você tem criação das leis trabalhistas, que é no período da Revolução de 30, nós temos lembram da Constituição de 34? Pois bem, é um período. Aí nós temos criação da Petrobras, criação da Siderúrgica Nacional, etc. Então, áreas que a questão da energia, estatização da energia, etc. Então isso cria um estremecimento, digamos assim, dos interesses então norte-americanos aqui no Brasil, por conta nesse encaminhamento de um processo digamos assim, de independência. Num segundo momento, isso ocorre no período entre 1910 e 1969, mas eu ainda vou retornar a fatos e momentos que também ocorreram e que são presentes nesse período, mesmo iniciando agora uma outra discussão, um outro período que nós vamos ficar sempre um pouco retornando, indo e voltando, a década de 1960, né?
E nessa década de 1960, nós temos, no campo religioso, saindo da área geopolítica para o campo religioso, um período de alinhamento dos interesses, até não só durante a década de 60, né, eu acho que antes dela mesmo, um período pós-guerra, etc., há um alinhamento dos interesses americanos junto com os interesses da Igreja Católica Romana e também de igrejas históricas do protestantismo, no protestantismo norte-americano. Então, nesse período, há entre 10 e 60, até final da década de 60, há em um primeiro momento esse alinhamento, e em um segundo momento nós vamos ter um processo em que há uma diminuição, digamos assim, do poder ou da influência e da atuação das igrejas históricas do protestantismo histórico nos Estados Unidos. Há uma decaída essa atuação, e com isso, em contrapartida, começa a emergir lá nos Estados Unidos os primeiros movimentos ou perspectivas de ordem, diríamos até fundamentalista, né? Vale aqui nós mencionarmos o termo fundamentalismo, quando hoje nós vemos essa palavra, essa designação, nós já temos uma ideia específica, né? Fundamentalismo, você faz uma associação aos fundamentalistas católicos ou protestantes da Irlanda, antigamente, aos fundamentalistas islâmicos, aos fundamentalistas de outra ordem, nesse contexto, ter essa ideia. Mas o termo fundamentalismo, ele advém do final do século XIX, no âmbito da esfera cristã, e era basicamente uma proposta que não tinha a ver com esse entendimento moderno, mais atual do termo fundamentalismo, dos entendimentos, na verdade. Mas ele buscava lá atrás, no século XIX, fins do século XIX, trazer para dentro da esfera interna do cristianismo, de vertentes do cristianismo protestante, um olhar que fosse mais, digamos assim, até literal, mais aproximado, digamos assim, do texto bíblico, no caso, especificamente desse texto, dissociado de interpretações ou de outras visões. Então há uma perspectiva. Esse movimento também aconteceu em outras religiões, como no Islã, por exemplo. O abarismo nasce no século, se não me engano, no século XIX também, no âmbito do Islã, correntes que depois vêm desaguar numa perspectiva ultra-fundamentalista, que vemos nesses grupos como ISIS, etc., Boko Haram, El-Shabaab, etc. Mas então esses processos não foram próprios só da perspectiva do cristianismo. Mas aí, quando a gente fala fundamentalismo, então, houve um decréscimo que nós estávamos falando. Houve um certo decréscimo dessa amplitude da atuação, digamos assim, houve uma decaída da atuação das igrejas históricas do protestantismo nos Estados Unidos, nesse período entre 10 e década de 60, até seus fins da década de 70, e, consequentemente, um crescimento de organismos, de instituições, de organizações religiosas que também trazem em seu bojo uma perspectiva mais fundamentalista nesse contexto que nós expressamos ainda há pouco. Então, também nesse período que nós estamos falando, né, até pegando 60, há uma certa conformação, digamos assim, nesse processo de diálogo, digamos assim, entre o Estado, no caso que nós estamos falando americano, com essas organizações religiosas e com as religiões, as igrejas em si, e também com a sua relação referente à América Latina, essa sua correlação com a América Latina. Mantém-se uma certa conformidade
nessas inter-relações. E lembremos também, né, que é um período bastante complicado, né, e que assim de grande efervescência histórica, né, indo falando do ano 10 a 69, início da década de 70. Nós tivemos duas guerras mundiais nesse período, duas guerras mundiais, nós temos a Constituição da ONU, no caso específico dos Estados Unidos, né, que são processos que terminam específicos de lá, que terminam influenciando essas mudanças também, tendo repercussões também nessas mudanças de ordem religiosa interna lá, que foram, por exemplo, no período do pós-guerra, a questão do Plano Marshall, que propicia um crescimento muito grande aos Estados Unidos. Numa sequência do Marshall, né, pós-Segunda Guerra, o processo de bipolarização do mundo, com a influência americana e a influência da então União Soviética, separada em dois blocos, que racha influência essa, divisão esta, que começa a ser feita inclusive durante a Segunda Guerra Mundial, a partir do ano de 1941, no encontro de Teherã, no primeiro encontro que reúne Roosevelt, o outro Roosevelt, o Franklin Delano Roosevelt, com De Gaulle, Churchill e Stalin juntos em 1941, já começando a dividir o mundo em áreas de influência. Então, a bipolarização começa ainda durante a Segunda Guerra e se exacerba pós Segunda Guerra Mundial. E, claro, ela tem as suas repercussões, dentre as quais que nós vamos mencionar aqui. Nós temos ainda nesse período todo, né, de efervescência histórica, de 10 e 69, no caso dos Estados Unidos, o Plano Marshall, né, o New Deal, que é uma outra, do ponto de vista econômico, traz uma repercussão extremamente favorável, né, para o desenvolvimento americano. O aparecimento, assim, aí com o crescimento econômico, o aparecimento do macartismo, né, que eclode lá na década de 50, que foi como fruto, digamos assim, em decorrência desse processo de bipolarização, que é uma perseguição e acusações, perseguições, um processo horrível nos Estados Unidos, em que procuravam-se e viam-se comunistas em tudo que eram em todas e quaisquer partes, né? Então foi um processo, são processos que têm suas influências e têm suas repercussões também no campo religioso e nas ideias e nos ideários que vão influenciar à frente o que nós estamos conversando aqui sobre essa atuação geopolítica e o poder religioso, né, digamos, e as igrejas. Elas vão se refletir na frente, são posições que vão se refletir na frente. Na década de 60 ainda, né, a gente está conversando, começou 10, aí chegou na final da década de 60, mas na década de 60 ainda tem um evento, dentre outros eventos, né, mas um evento que é excepcional nesse processo e que traz também uma influência muito grande do que viria no porvir, na sequência, que é o advento do Concílio Vaticano II, da Igreja Católica Apostólica Romana. Esse concílio ele foi convocado pelo então Papa João XXIII, né? Isso ainda em dezembro de 1961. E ele vai ter início eu acho que foi, não sei se é em dezembro, outubro, lá para outubro, eu acho, de 1962, e ele tem grande 4 sessões, né, dividido em 4 sessões, e tem o seu término. O Concílio Vaticano II ele vem ter o seu término no ano de 1965, né, 65, já no então o Papa Paulo VI, o Papa João XXIII havia falecido, o prelado principal da igreja era o Papa Paulo VI. Pois bem, como decorrência desse processo do Concílio Vaticano II, alguns pontos que ensejaram como, digamos assim, indicativos a serem trabalhados pela Igreja, então, no caso a Igreja Católica Romana.
essa igreja abre-se para mais ainda para um diálogo ecumênico com as outras confissões do cristianismo. Ela também passa a fomentar a ideia de uma missão a serviço dos pobres, a igreja utilizar o seu papel a serviço dos pobres, né? E isso vai esse aspecto especificamente uma igreja voltada ou missionada para os pobres, os explorados, os que são degradados. Isso vai ter uma repercussão à frente, né, com o surgimento de outro movimento que nós vamos falar. Mas ainda na década de 60, muito em face também desse processo do Vaticano II e as relações, é elaborado nos Estados Unidos, isso no ano de 1969, um relatório que ficou conhecido como Relatório Rockefeller. Pois bem, nesse relatório Rockefeller, que é repassado para o governo norte-americano, ele vem discorrer e traz como decorrência a proposição de uma nova definição ou um plano de governo por parte dos Estados Unidos para uma atuação na América Latina, não é? Então, atentem para esse aspecto, esse ponto, que nós vamos também ainda retornar a ele à frente. Então, ano de 69, relatório Rockefeller traz essa proposição de uma nova política de atuação e de influência dos Estados Unidos para com a América Latina, né? Passando agora, ainda dentro dessa questão do geopolítica, as igrejas e os movimentos que nós queremos citar, já chegando na década de 70, na década de 70, como decorrência ou inspiração ou intuição advinda das ideias trabalhadas no Concílio Vaticano II, há o advento a partir em duas conferências que são promovidas pela Igreja Católica em Medellín, na Colômbia, e em Puebla, isso no início da década de 70, né, na verdade, nasce a teologia da libertação. A teologia da libertação é inspirada no ideário apresentado discutido e aprofundado durante o Concílio Vaticano II, e que vem trazer e vem defender um evangelho que exige uma opção preferencial pelos pobres, né? Como forma de concretizar e buscava, né, como forma de concretizar essa opção pelos pobres, não só a atuação pastoral, etc., no caso da influência religiosa, mas também uma associação com as ciências humanas, né? Então, esse é um ponto assim de extrema importância para a gente lembrar, né? Porque ficou conhecido como uma opção pelos pobres, que é mencionada no Vaticano II. Ela é ampliada nessa estruturação, né? Ou seja, a igreja deveria assumir ou ter como um encaminhamento, um direcionamento, um norte, assumir casos, aliás, melhor dizendo, assumir causas dos perseguidos e oprimidos, né? E isso vem se expressar concretamente através da instituição de o aparecimento das comunidades eclesiais de base, que foram organizações que têm suas origens ainda na década de 60, muito em determinados estados aqui no Brasil, muito. Isso, eu estou falando agora aqui especificamente num modelo brasileiro, né, de expressão concreta da teologia da libertação, enquanto tendo sido induzida, digamos assim, ou influenciada pelo Concílio Vaticano II. Então, no contexto brasileiro, as comunidades eclesiais de base
trabalhadas por leigos, ou seja, aquelas pessoas ligadas à Igreja Católica que não eram sacerdotes, mas também com a participação de sacerdotes, ela tem ela passa a ter uma atuação muito forte e desenvolvida, especialmente no campo, na esfera rural e nas periferias das cidades, né? Por quê? Porque lá onde estavam os maiores, os mais sofridos, os mais explorados, aqueles mais vitimados pela ganância, pela exploração, atingidos pela pobreza, ou seja, aqueles despossuídos. Então, as comunidades eclesiais de base tiveram e buscaram atuar nesses espaços principais e com grande desenvolvimento. No campo, digamos assim, geopolítico, mas mesmo uma geopolítica até interna da própria Igreja Católica, como, digamos assim, reação a esse modelo estruturado no Brasil de atuação, ainda na década de 70, né? Ainda na década de 70, aí eu não sei, não posso dizer se também influenciados pelo Estado americano, né, nas suas inter-relações, mas ainda na década de 70, parte da Igreja Católica Romana, só que a Igreja norte-americana, para, de certa maneira, contrapor o desenvolvimento da teologia da libertação e das ações e das comunidades eclesiais de base, começa a enviar para o Brasil sacerdotes de um perfil mais conservador, que vem para cá para fazer esse embate, que é um embate interno, mas que tem suas repercussões externas também, né? E aí esses padres e pregadores, etc., que vêm no campo católico romano, para cá na década de 70, para cá, para o Brasil, na década de 70, para combater a teologia da libertação, passam a trazer elementos e vivências e experiências que eram práticas próprias até ou inspiradas em igrejas do protestantismo norte-americano, e eles passam a trazer esses elementos aqui para o Brasil e que buscavam, na verdade, afastar, digamos assim, dentro das comunidades, as pessoas, eles buscavam fazer um foco especial, não numa atuação de justiça social, no campo da justiça social, no campo dessa opção pelos pobres, mas sim uma atuação mais voltada a uma espiritualidade, uma vivência interior de uma espiritualidade dissociada, afastada de uma atuação social, né? Então, vocês entendam o que é a repercussão, né? Que tipo de influência isso pode ter. Uma coisa, não sei se foi positiva, mas é mais negativa até, no caso para a própria Igreja Católica Romana, foi que essas práticas religiosas advindas pelos padres norte-americanos para cá na década de 70, por terem associação com os movimentos protestantes de lá, né, orar em línguas, o Espírito Santo, que são crenças deles, o Espírito Santo se manifestar, etc., terminaram influenciando e até favorecendo posteriormente a uma evasão, uma saída, uma debandada de membros da então Igreja Católica Romana para segmentos de confissão protestante ou evangélica num momento seguinte, que nós vamos também falar aqui em breve. Então, foi como eu chamo até meio que um tiro no pé, né, nesse sentido. Embora tenham ainda hoje resquícios desses movimentos, dessa contra-ação, né, da Igreja Católica Americana para cá, através de movimentos carismáticos, etc., que são muito conservadores, né, que expressam um conservadorismo
muito visto, muito exacerbado nas suas atuações. Pois bem, também na década de 70, que a gente está falando ainda, né? Nós estamos no item 1 ainda, né, sobre geopolítica, mas a gente está misturando os termos. Também na década de 70 começam a vir para o Brasil, isso tem suas influências também nas décadas seguintes, os primeiros programas televisivos de pregação religiosa protestante ou evangélica, entendeu? Tem um camarada que eu me lembro, que é Rex Humbert, etc, etc. São um modelo, que era um modelo norte-americano de pregação religiosa, e aí a gente, nesse contexto, lembrem-se do documento, do relatório Rockefeller de 69, lembrem-se do Rockefeller, eu quero me reportar a ele. Que é uma mudança da política, de uma política norte-americana aqui para a América Latina. Então, esses movimentos, digamos assim, eles contribuíram no frigir dos ovos, né, para esses interesses que eram de ordem geopolítica trabalhados pelos Estados Unidos naquele período. Né? Então, é cabível. Encerramos com essa menção. A gente ainda vai voltar ainda mais à frente a elementos do que a gente conversou aqui, mas a gente fez um pequeno elencamos cronologicamente alguns fatos e situações e interferências, digamos assim, que têm a sua função, tiveram as suas repercussões posteriores. Passemos então agora a falar sobre o item 2 da nossa pauta. Item 2 da nossa pauta, que é sobre a mudança do panorama religioso nacional. A mudança do panorama religioso nacional, ela, vou até enfocar aqui essa... Opa, eu fiz uma coisa errada aqui. Vou voltar. Pronto, achei. Para não me perder nas minhas anotações. Pois é, nesse período, né, a gente tá falando de 1970, até chegou na década de 70, mas nesse período, especialmente da década de 70 para frente, inicia-se no Brasil um processo de transição religiosa, vamos chamar assim de transição religiosa no Brasil. E aí, nesse período, até fins de 1970, né, já quase início da década de 80, no Brasil as filiações católicas romanas, né, permaneceram acima de 90%, ou seja, 90% da população se dizia católica romana. No total da população, isso do total, né, populacional até fins dos anos 70. Né? Só que essa mudança, né, todos essas situações novas trouxeram mudanças, né? E isso a partir da década de 80 e muito especial da década de 90 para frente. Mas a partir da década, especialmente na década de 90, 91 a 2010, já entrando nesse novo século, durante 19 anos, num período de 19 anos, né, os católicos caíram de um percentual que era de 83,3% de pessoas que se diziam católicas para 64,6%, perdendo, portanto, 18,7 pontos, quase 1% por ano, né, nesse período aí. O crescimento evangélico ou crescimento protestante, que já existia na sua presença, com nós desde séculos 18, 19 especialmente, para cá, mas os evangélicos nesse período eles tiveram um crescimento, eles passaram de 6,6% da população e deram um salto extraordinário. Eles pularam para 22,2% da população se dizendo pertencente a confissões protestantes ou evangélicas, no caso, aí entra as suas diversidades, né? Aí você tinha diversas Assembleias de Deus, e outras, etc., dentre outras tantas denominações, mas
estou falando das denominações evangélicas, pula de 6,6% nesse período de 91 a 2010 para 22,2%, ganhando, portanto, 17,6 pontos, né? Outras religiões e os sem religião, lembrando que os censos do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, essa questão da religião varia de censo a censo, ou era perguntado ou as pessoas diziam por sua conta, por sua própria decisão. As outros religiosos e os sem religião, eles passaram de 91 a 2010 de 4,4%, em 1980, na verdade, de 4,4% em 1980 para 13,2% em 2010, né? E, claro, nesse panorama, essa mudança desse panorama religioso teve e tem até hoje suas implicações, né? E tem suas implicações também vinculadas às vezes interesses de ordem geopolítica, que a gente vai, a partir das menções à frente, nós também iremos retornar a essa questão. Então, nesse período e nesse processo que ainda não mudou, nesse processo não acabou, essa mudança desse panorama religioso não acabou ainda, né? Ela permanece. E nela nós temos algumas tendências identificadas que talvez possam ser. Esse ano eu não sei se vai ter o censo, né? Como é que vai por conta da pandemia, mas deveria ser esse ano de 2020 a tirada a limpo, né, digamos assim, de como está esse processo de mudança do panorama religioso. Então, nós temos algumas tendências que foram sendo, dentre elas, a diminuição de uma hegemonia católica romana quanto a adeptos, né, e o crescente avanço das confissões evangélicas, né, de protestantes ou evangélicos, especialmente dos segmentos pentecostais e neopentecostais. Esse tem sido uma tendência. Também uma tendência a um crescimento, um contínuo crescimento do que nós podemos chamar de mercado religioso, muito próprio, esse termo, muito apropriado para determinadas igrejas, né, que nasceram, evoluíram nesse período, né? E, dentre outras tendências, um crescimento também dos sem religião, né? Neles inclusos que não possuem qualquer pertença religiosa, mas também o fato de não ter religião, nós já conversamos isso em uma outra aula, eu me lembro disso. O fato de não ter religião não significa que a pessoa não tenha uma perspectiva, uma espiritualidade, um interesse por essa perspectiva. Simplesmente ele não está vinculado a alguma igreja ou algum segmento religioso. Então, esse crescimento dos sem religião é uma tendência e nela engloba também as 4 menções que a gente citou em uma aula anterior. Os sem religião, também os ateus, que é aqueles que não creem na existência de deuses ou divindades, os agnósticos, que estão ainda para serem comprovados, né? Estão meio que em cima do muro, né? Então, eles são afeitos a serem tal comprovação, estão abertos a essa comprovação da existência ou não de divindades. E os apateístas, que são o 4º tipo, que são aqueles que tanto faz como tanto fez, sequer se interessam por essa perspectiva. Uma outra tendência que nós temos visto, essa muito favorável, por sinal, seria um maior reconhecimento acerca da diversidade religiosa existente. Eu mencionei em uma das aulas anteriores que nesse campo nós temos, o dado do IBGE de 2010, só por autodeclaração, 147 expressões religiosas diferentes no país. E isso não é nem 5%, 3% de uma realidade que é muito maior nesse contexto. Então, a tendência ao reconhecimento da diversidade religiosa é algo positivo, porque mostra um certo avanço, né, uma compreensão da parte das pessoas. E a continuidade dos processos que fomentam esse um lado negativo dessas tendências, né,
que seria uma continuidade de processos que estão estabelecidos que fomentam não só a intolerância religiosa, como os fundamentalismos religiosos, fundamentalismo agora, nessa nova perspectiva, de uma perspectiva mais moderna, não aquela do século XIX, que mencionamos há pouco, mas um fundamentalismo aquele no sentido de querer impor a sua perspectiva, que no caso do Brasil são de segmento, especialmente de segmentos do cristianismo protestante ou evangélico, de querer impor essas perspectivas em detrimento das demais, ou de terem atuações inclusive de fomento à violência, à intolerância, assim, situações inaceitáveis. Né? Nós temos visto o agravamento desse processo. Tem sido uma tendência dentre essas identificadas. E aí é nesse período, né, nós falamos da questão do mercado religioso. Né? Nesse período, né, entre 1980, especificamente 1980, final da década de 70, para frente, houve o advento, no caso brasileiro, de um crescimento fenomenal, estupendo, no campo nacional, desses de igrejas e denominações religiosas, especificamente do neopentecostalismo, né, pentecostalismo, mas especialmente do neopentecostalismo brasileiro, que cresceram de forma exacerbada, né, e continua ainda em expansão e com novas divisões, né, e novas... E uma característica desse grupo, né, seria, nesses grupos e nessas igrejas, nessas novas forças religiosas, foram a característica de, por exemplo, de querer sobrepujar, de querer ocupar os espaços, de ter influência nos novos espaços do que era então ocupado pela Igreja Católica Romana. Não significa que ela não deixou de ter influências as suas relações para com o Estado, porque afinal são desde 1500, né, para cá, mesmo ela não deixou, mas um dos interesses dessas novas igrejas, dessas tantas novas igrejas e movimentos religiosos do cristianismo neopentecostal, eles buscavam trabalhar ocupar esses espaços, né? Então é uma briga religiosa, uma disputa de espaços religiosos. E aí, nesse contexto desse crescimento dessas igrejas, eles têm elementos como a teologia da prosperidade, que é o que embasam suas visões, a construção, a consolidação desses modelos de igrejas, empresa, né? Essas igrejas têm produção, tem que buscar fiéis, tem que recolher recursos, etc. Tem metas, isso acontece, né? As igrejas empresas, a guerra, a perspectiva para a sua manutenção, né, para a sua coesão dos seus membros, da famosa guerra entre o bem e o mal, né, eles seriam o bem e aqueles que não pertencessem ou não pertençam ou não aceitam aquela perspectiva religiosa são o mal, que deva ser combatido. Né. A expansão de fiéis, né, de crescimento de fiéis e dos espaços não só físicos de construção, né, etc., mas também nos outros espaços da sociedade. Então isso foi um movimento, um conjunto de movimentos que ocorreram ao longo desse período de 1980, né, e continua ocorrendo. Isso não parou, né? Então é um processo, um avanço. E aí vamos entrando no terceiro ponto da nossa aula, né? Eu estou aqui já correndo aqui para a gente não se estender tanto, mas no terceiro ponto da nossa aula nós vamos conversar sobre igrejas, né? Igrejas, movimentos religiosos, organizações religiosas e política, né? De certa maneira nós não deixamos esse tema estar imiscuído, estar imerso dentro de todas as nossas conversas, né, ao longo dessa aula de hoje, mas eu queria destacar nesse tema, nesse item das igrejas e movimentos e a política, primeiramente no campo interno, uma questão no campo interno. Entre 1980 e sempre trazendo uma perspectiva cronológica, né, entre 1980 e o ano 2000,
essas novas igrejas, né, eles, em especial desse campo do evangelismo, o teleevangelismo, esse modelo que copia, lembram que eu mencionei na década de 70 terem chegado ao Brasil os modelos de teleevangelismo americano? Pois bem, esses modelos eles foram copiados por essas novas perspectivas religiosas, essas novas igrejas que trouxeram esse modelo de lá e adaptaram a uma perspectiva daqui, com seus próprios interesses. Então, nesse contexto, destacamos nesse período, né, entre 80 e 2000, especialmente, a ampliação e consolidação de espaços midiáticos, que esses grupos foram absorvendo esse modelo americano, né, de teleevangelismo e foram entrando nesses espaços midiáticos, né, inclusive sendo detentores inclusive de canais de TV, mas em programas de rádio, programas em TV, os mais. Houve também o início, né, e também o avanço dessas igrejas e organismos nas esferas do Estado, algo que uma afronta e aí um perigo muito grande à nossa laicidade. Então, porque é que são assuntos que eles têm interface, né, como eu disse no início da nossa conversa. Então, um dos movimentos, dos tantos movimentos e diversos movimentos dessas igrejas, novas igrejas, novas empresas religiosas, né, digamos assim, que vieram nesse período, nessa mudança do panorama religioso brasileiro, eles focaram também na atuação nas esferas no Estado. Em um primeiro momento, eles começaram a atuar nos legislativos, nas câmaras, nas assembleias legislativas, câmaras municipais, assembleias legislativas e Congresso Nacional. Começaram a atuar nesse sentido, viram um filão, digamos assim, político, de atuação política, né, de ampliação de suas atuações, também chegando aí aos espaços de poder. Então, isso de uma forma moderna, né? Então, eles começaram no início no legislativo, esses processos foram se ampliando ao ponto de termos não só na esfera nacional, mas também nas correspondentes estaduais, distrital e municipais, bancadas religiosas, o advento de bancadas religiosas. Então, isso uma coisa assim que é um paradoxo, é um contrassenso, né? Na verdade, de existir bancadas religiosas dentro de um Estado que deveria estar dissociado da influência religiosa. Mas é uma situação que está estabelecida já há algum tempo. Passou-se então para os executivos. Então, esses mesmos grupos viram, em decorrência das suas ações e das suas contínuas interações sociais, eles também viram a possibilidade de ampliar o seu escopo de atuação política, não só do legislativo, mas também passando para os executivos, o poder executivo. E nós temos hoje uma determinada igreja, dessas televisivas, desse modelo teleevangelista, uma muito famosa, por sinal, muito poderosa e riquíssima, né? Ter, por exemplo, dentre os 5.000 e tantos municípios brasileiros, eles terem cerca de 500 prefeituras, né, em suas mãos, né? E o que é que significa isso? O que é que significa? Significa que há grande possibilidade, e isso é plenamente visto, que essas prefeituras, esses chefes dos executivos, esses alcaides, prefeitos ou até governadores, né, ligados com vínculos religiosos ou advindos de um poder político, advindo da intercessão, da atuação, aliás, religiosa, eles direcionarem recursos ou terem os recursos previstos e possíveis na legislação e outros nem tanto, não é, na verdade. Então, trazendo preocupações e desafios imensos que nós vemos todos diuturnamente, né?
a destinação de recursos que terminam sendo para proselitismo religioso, com uma indiscutível afronta ao princípio constitucional da laicidade, da separação Estado e Igreja, do artigo 19, inciso 1º da Constituição Federal. Pois bem, mas vocês acham que esse processo eles ficaram satisfeitos tão somente no Legislativo e no Executivo? Não, infelizmente não. Esse processo ainda se ampliou. Ele se ampliou com também participação e inserção no judiciário ou nos sistemas vinculados à área do judiciário, ou operadores do direito, inclusive em outras esferas como as polícias. Então, esse processo de inserção, digamos assim, que isso não havia num passado recente. A influência que existia, ou digamos assim, a participação que existia não se processava enquanto um certo domínio católico, né, ou influência católica romana, dessa forma como modernamente, após década de 80 e especialmente na atualidade, se processa. Então, também no judiciário nós vemos coisas que eu entendo que são verdadeiras incoerências, que assim não seriam aceitáveis, né? Não sei, e são extremamente questionáveis e que devemos sempre mencionar. Você ter, por exemplo, membros do judiciário, juízes, desembargadores, ou membros do Ministério Público, ou membros das defensorias públicas, ou no campo das áreas correlatas, né? No caso das polícias, você ter no âmbito da magistratura, Ministério Público e Defensoria, pessoas que se colocam e criam associações de juristas evangélicos, associações de desembargadores, de juízes evangélicos, de promotores evangélicos, de membros da Defensoria Pública, associações de policiais, sargentos de Cristo, etc, etc. Então, isso é um total ataque a um processo ao princípio da separação Estado e Igreja. Por quê? Porque está havendo uma tentativa, está havendo não só a tentativa, está havendo em muitos casos a implementação dentro das esferas que são estatais, em que pessoas que são agentes públicos, eles são, antes de tudo, são agentes públicos que têm suas responsabilidades delimitadas por normas, e que essas responsabilidades não têm a ver e nem podem ter qualquer relação com as suas crenças pessoais, as suas crenças, e especialmente crenças religiosas pessoais. Não pode misturar as coisas. A religião não pode coordenar ou atuar especificamente nas decisões e atuações concretas para o conjunto da sociedade desses agentes públicos. Então, a minha birra, a minha rixa e a minha denúncia com relação a isso é que isso não poderia acontecer. Por mais que, por exemplo, um deputado, um senador, ou até eventualmente um prefeito, um governador, ele tenha sua crença religiosa, sua preferência religiosa, ou até no caso dos juízes, desembargadores, etc., eles terem nas suas decisões internas, que devem ser orientadas pela Constituição e pelas normas estabelecidas, ele eventualmente traga elementos da sociedade, do campo social, do campo da tradição, do campo até religioso, pessoal, para que ele possa decidir em favor de alguém, tendo esses como os últimos, né? Primeiro a lei, primeiro as normas, primeiro o caso em si, mas até efetivamente até admito que possa
ter alguma outra influência que não na sua decisão, mas eles não podem trazer essa influência como sendo influência religiosa, como sendo o motor gerador, o principal argumento para as suas a efetivação das suas ações, sejam elas enquanto juízes, sejam elas enquanto gestor público, prefeito, governador, sejam elas como como membro do Ministério Público, da Defensoria, como delegado, como policial. Então, ou como servidor público de qualquer outra instância. Então, não pode haver a mistura dentro das estruturas do Estado da influência religiosa, qualquer que seja ela. Então, esse problema é um problema seríssimo, seríssimo, em que nós temos se manifesta através dos casos de denúncias de intolerância, do emprego de recursos públicos para grupos religiosos ou atividades específicas em detrimento das demais, da atuação legislativa. Então, os exemplos são imensos, né? Decisões judiciais, embasadas ou tendo como escopo, mesmo que de forma enrustida em muitos casos, ou atuação, não só as decisões, mas atuações do Ministério Público, de defensorias, etc., que terminam sendo, ou não atuações, né? Às vezes se eximir de atuar de uma atuação legal porque tem uma preferência religiosa. Então, essas situações, todas elas são observadas, infelizmente, em todas as esferas estatais no Brasil. Isso eu tenho algo que eu denuncio em todos os espaços, inclusive audiências públicas, no Congresso Nacional, em assembleias legislativas pelo Brasil todo, em câmaras municipais, em grupos ligados a associações de juízes, em eventos de um modo geral, e o fazíamos aqui, não podia ficar calado e não expressar essa problemática que é um grande desafio. Nós falamos no campo interno, né, nesse item 3, entre igrejas e política, né, entre os anos 80, década de 80 até o ano 2000, mas eu queria também falar no campo geopolítico, trazer nesse item o campo externo, que tem a ver com a geopolítica. E isso a partir dos anos 80. Né? Nos anos 80, nós tivemos um outro relatório. Nós tivemos aquele de 69, o Rockefeller, que veio trazer direcionamentos para a atuação dos Estados Unidos na política da América Latina, nas suas relações com a América Latina. Na década de 80, nós tivemos um outro relatório, que ficou conhecido como relatório Santa Fé. Nessa, ele também trazia uma proposição de uma nova política americana para nos anos 80, para aqui a América Latina, como um todo. E aí isso decorreu, e aí qual a relação? Por que eu estou citando esse relatório de Santa Fé? Ora, porque dentre essas atuações dessa nova política para com a América Latina, assim como em 69 aconteceu, em 1969 com o relatório Rockefeller aconteceu, também houve dentre os nichos de atuação, a atuação com o uso de religiões, igrejas ou instituições religiosas para expressar essa, vamos chamar, interferência ou política externa, ou de geopolítica externa dos Estados Unidos aqui para a América Latina. Esse relatório de Santa Fé se deveu também em função de que na década de 70 e década de 80, especialmente, mas especialmente na década de 70, muitos dos regimes autoritários, que eram uma das formas dessa atuação geopolítica, de defesa dos interesses econômicos, etc., financeiros, etc., que se expressou, a gente falou primeiramente lá na República Velha, mas isso nunca deixou de acontecer. Então, o fomento, década de 60, os Estados Unidos fomentaram e financiaram, inclusive, quebra da constitucionalidade dos regimes democráticos em toda a América Latina.
Isso é um fato indiscutível. Então tiveram golpes militares em dezenas vários e vários países na América Latina e instituídos ditaduras e militares e civil-militares e regimes autoritários financiados e influenciados pelos Estados Unidos. Então, no campo geopolítico, para a defesa dos interesses econômicos e demais de manutenção dos espaços, ainda naquela lógica da bipolarização, eles financiaram isso. Então, na década de 70, muitos desses regimes foram questionados, né? Uns foram postos abaixo, e aí eles foram questionados, essas ditaduras aliadas, elas foram sendo esgarçadas e houveram processos. Isso varia de local para local, mas eu estou falando em um modo geral. E nesse relatório, né, nesse novo relatório de Santa Fé, ele traz uma perspectiva de como é que vão atuar diante desses novos desafios. Né? E aí, na medida que houve o questionamento dessas várias ditaduras e regimes autoritários apoiados pelos Estados Unidos, outros regimes surgiram, democráticos e outros de outra forma foram só que dissociados ou afastados de uma relação com os Estados Unidos, o que lhes levou a uma preocupação né? E como é que concretamente no nosso caso, que é a questão das igrejas, das entidades religiosas, das organizações, esse tal relatório de Santa Fé e essas decisões de ordem geopolítica se manifestaram no campo religioso? Como é que isso aconteceu? Pois bem, na era, ficou muito conhecido, né? Na era Reagan, muito especialmente no final no seu segundo mandato, né? Ele foi duas vezes, agora mas foi na era Reagan, do ex-presidente americano Ronald Reagan, que justamente em consonância com as diretrizes dessa nova atuação para com a América Latina e Caribe, né, de uma nova política, digamos assim, de atuação, de influência americana geopolítica nesses setores, eles passaram a financiar o governo americano, no governo Reagan, passou a financiar e com vultosos recursos, organizações religiosas, igrejas, entidades que se diziam movimentos, etc. Inclusive isso que eles tinham espaços dentro da Casa Branca. A Casa Branca seria o espaço privilegiado do executivo americano. Então eles tinham espaços lá em que esses organismos tinham escritórios. Os recursos que foram muito grandes, distribuídos para essas igrejas, eles tinham como influência um esgarçamento, e teriam como elementos, digamos assim, que estavam na alçada na alça de mira, melhor dizendo, da atuação desses organismos religiosos no campo geopolítico controlados pelos Estados Unidos. Por exemplo, o fomento à ocupação de espaços, no caso aqui na América Latina, para isolar a atuação católica da Igreja Romana, a imposição de valores, porque, sim, antes de falar da imposição dos valores liberais, por que essa questão de isolar a atuação católica romana? Ora, nós falamos que houve o Concílio Vaticano II, posteriormente o Teologia da Libertação, as comunidades eclesiais de base, etc, etc. Todos esses movimentos da igreja de então propiciaram que, na medida que você estava debatendo qual a origem das injustiças sociais, qual a origem da miséria, qual a origem do desemprego, da morte e da violência no campo, da miséria nos grandes centros, nas favelas, nas favelas e comunidades. Por que isso acontece? Então, na medida que a igreja de então, a Igreja Católica, atuou no ponto de vista social, fazendo essa interface com as ciências humanas
Claro que efetivamente houve uma maior difusão e compreensão por parte daqueles que eram atingidos por isso, do porquê das coisas. E aí passaram a questionar isso. E nesses questionamentos e atuações, um aprimoramento das visões democráticas, de uma atuação social democrática, e isso não era de interesse e, evidentemente, de uma prevalência ou de uma ampliação de um discurso mais vinculado às esquerdas, né? As perspectivas de esquerdas, que têm uma atuação em que defendem uma atuação que o Estado seja mais presente, etc., que pudesse, entre outras tantas, educação, saúde, trabalho, etc., todo um conjunto de perspectivas que eram perspectivas estas que são diametralmente opostas dos modelos liberais, né? Ou pior do que os modelos liberais, que aí entra essa década de 80 muito concreta, antes dela, começa antes dela, mas na década de 80 muito forte, que era a perspectiva do neoliberalismo econômico. Então, nesse contexto, nessa situação específica, momento histórico específico, que esse avanço e o financiamento dessas organizações religiosas e igrejas passam a atuar a partir de uma perspectiva, de uma tentativa de imposição de valores, de um contraponto, digamos assim, um ataque à atuação que foi da Igreja Católica. Então, um primeiro ponto é isolar a Igreja Católica, né, ou de suas influências, e ocupar os seus espaços. Um segundo é a imposição de valores, conjuntamente a isso, de valores liberais, né? Até nem tanto liberais, até neoliberais e ultra-neoliberais. E isso que nós temos um exemplo cabal hoje do que nós estamos vivenciando. Um terceiro aspecto, o fomento a um conservadorismo, que são formas, a partir do modelo americano, das situações, esse conservadorismo ajudava a que as pessoas tivessem, não se interessar por política, não se interessar por questões de ordem social, não se interessar por pensar criticamente o porquê de todas essas infelizes ações e sofrimentos que são imputados aos explorados, os pobres. Então, esse pensamento, fomento dessa visão conservadora, também tinha essa atuação geopolítica. A dissociação de ideias de responsabilidade com justiça social. Então, a igreja não tinha... Vamos ficar tão somente na atividade espiritual? Nós não temos que nos envolver com essas perspectivas, a não ser que seja de uma forma muito assistencialista, aquele assistencialismo muitas vezes barato, né? De você ir evidenciar que está dando aquela esmola para aqueles infelizes que sofrem, e, ao mesmo tempo, impondo um proselitismo religioso. Então, esses modelos, essas formas é o que, de certa maneira, influenciaram. Um exemplo, eu não posso esquecer isso, eu me lembro que, por exemplo, no que concerne a atuação para com os povos indígenas, houve, financiado pelos Estados Unidos nesse período da década de 80 do Reagan, a tradução em mais de 200 línguas indígenas de bíblias. As bíblias eram traduzidas e eram trazidas para você entrar e usar os entes missionários, ou seja, aquele mesmo processo vil, na verdade, de ataque, de matança cultural e espiritual dos povos indígenas, que aconteceu com os jesuítas. Mas hoje, num novo patamar em que esses pregadores chegavam nos povos indígenas, por exemplo, para roubar o conhecimento sobre plantas, sobre etc. E esses conhecimentos levados para laboratórios, a indústria do fármaco, que criava remédio e não dava um centavo sequer para aquele que foi o que repassou essa informação extremamente privilegiada. Então, esses processos, que aí sempre a associação
do poder geopolítico, no caso com o uso da religião, para interesses de ordem econômica. Hoje, com relação, isso não só hoje, né? No passado, mas hoje, muito especialmente, para as terras, para domínio das terras e minérios, etc. Então, esse processo da década de 80, além de um diálogo, né, um discurso anticomunista, né, então você tinha a ideia você tem que ter um inimigo, né, para combater, né? Lembram da história do Elencar, nós somos do bem e a dualidade, né, e vocês são do mal? Então, esse também se manifestou nesse processo que foi fomentado, no caso, pelos Estados Unidos, com o uso da religião, e que se mantém até hoje. Essas influências, isso não acabou, né? Eu vou mencionar agora no último item uma das situações. Eu posso até, e isso é uma dica que eu faço, são duas obras que são essenciais para entender esse processo. Uma é um texto que Os Demônios Descem do Norte, que me lembro deixa eu até anotar, do Délcio Monteiro de Lima, que é um texto da década de 80, que trata sobre justamente esses meandros de como esses processos aconteceram. Vocês encontram Os Demônios Descem do Norte. E o outro texto é um texto muito novo, lançado há pouco tempo, de uma grande amiga, querida amiga, a professora doutora Marina Lacerda, Basso Lacerda, que é o novo conservadorismo brasileiro. São textos que tratam dessa questão. Vamos para a última parte de nossa fala, de nossa aula de hoje, que trata sobre as ameaças e ataques à laicidade, as pautas morais e os direitos civis, né? E que especialmente no campo interno, nós vamos voltando a essa questão do campo interno, campo externo. No campo interno, os perigos ao Estado laico, né? Além dos que eu já mencionei, da questão das igrejas, do movimento das igrejas junto às esferas do Estado, além desses, eu queria trazer aqui para que vocês refletissem alguns desses perigos, né? Então, a partir de designações, né, dimensões. Primeiro, juiz em decisão permite a cura gay. Que vocês possam reflexionar sobre isso. Então, que são ameaças estupendas, né, à laicidade. Juiz em decisão permite a cura gay. Vocês têm a dimensão disso. Juiz federal no Rio de Janeiro afirma ser a Bíblia que o orienta nas decisões e nos trabalhos, e não a Constituição, ou primordialmente ou primeiramente a Constituição e as leis. Um juiz federal do Rio de Janeiro, ele chega a dizer isso. Inclusive, ele chegou até a ser cotado por ser muito religioso e para uma vaga no Supremo, né? Pois bem, o juiz suspende a apresentação de peça teatral com base em alegações de que estaria havendo blasfêmia. Lembra da aula anterior que nós falamos sobre a história da blasfêmia? Pois bem, é uma outra situação em que é uma afronta à laicidade e uma total confusão de papéis. Nesse caso, eu entendo até que deliberada, não é por inocência ou por ignorância. Porque não se admite de um juiz, de um magistrado, ter uma percepção equivocada dessa natureza. Outro exemplo. Juiz determina a apreensão de quadro em exposição com base na interpretação religiosa. Também é a mesma situação. STF autoriza o ensino religioso confessional nas escolas públicas. Nós falamos isso na aula anterior. Candidatos presidenciais dizem que o Brasil é de Jesus. Pois bem, essas são grandes ameaças, né, eu vou citar outras, né, que nós estamos tendo na medida que está havendo uma migração, né, digamos assim, uma difusão massiva em todos os espaços de perspectivas ou de influências religiosas, né? Então, isso é um aspecto, né, que entra na questão das leis, as proposições. Nós vamos falar sobre proposições legislativas à frente. Em uma outra aula, a partir dessa, nós vamos ter só mais 2 aulas. Se não me engano, na próxima aula, a gente vai falar sobre as proposições legislativas. E aí a gente pode debater
esse aspecto. Mas eu queria mencionar esses fatos para que esses elementos para que vocês possam refletir sobre isso, se isso é correto, se isso pode ser aceitável, no meu entender, de forma alguma, porque são ataques ao princípio da laicidade e a um retorno a uma influência perigosa religiosa dentro dos espaços públicos. Perigosa por quê? Porque nesses grupos e essas bancadas religiosas, essas atuações, etc., eles querem se colocar como sendo, por exemplo, em nome de um cristianismo, como se o cristianismo fosse, primeiro que fosse um monolito, fosse algo que todos pensam da mesma maneira, que não é assim. Então, e aí eles querem impor isso na força, né? E em todas essas esferas. Então isso é algo muito perigoso. Primeiro que o cristianismo não poderia ser cristianismo nem nenhuma outra religião beneficiada nesse tipo de atuação. O Estado tem que ter essa separação. E nós temos um agravamento ainda maior disto que nós mencionamos, da influência no legislativo, no executivo, no judiciário, nessas decisões. Nós temos um problema ainda maior, que é o advento e o fortalecimento no Brasil de perspectivas fundamentalistas, extremamente fundamentalistas, e que fogem inclusive à lei. Então eu vou citar aqui que são menções, que a gente discute muito nas nossas palestras e fala isso em todos os espaços, né? Mas o que é que vocês entendem, se vocês acham que isso é plausível de aceitação? A existência do Exército de Jesus. Exército de Jesus, PMs de Cristo. PMs de Cristo, isso é aceitável? Polícias militares, policiais militares trazendo para dentro da corporação. Isso não é o acesso religioso permitido em lei, não. Isso é algo que exacerba, ultrapassa totalmente essa questão. Quando você tem, por exemplo, eu me lembro de um caso na Bahia também, de novo, eu já estou citando a Bahia de novo, mas infelizmente podemos ter isso na Bahia, mas temos um outro caso, eu me lembro também no estado de Goiás, que podemos ter acesso de situações, dimensões em que, além daquele do caso do Minas Gerais que eu citei do pastor lá atrapalhando, atacando e destruindo o pessoal na Lagoa da Pampulha, é preso, segundo ele, e os policiais o soltam. Nesse caso dos PMs de Cristo, um exemplo, Bahia, um sacerdote matriz africano incorporado com um orixá, o que seja lá, é colocado por policiais em cima de um formigueiro para retirar o demônio. No estado de Goiás, policiais militares também numa situação idêntica param e vão fazer orações, intercessões por aquela pessoa para que o demônio saia dela. Então, isso que é o perigoso. Isso é uma afronta à laicidade. Isso é uma interferência do religioso dentro dos assuntos que são do Estado, que não deveriam ter. Então, essas pessoas estão erradas, eles estão descumprindo a lei, eles estão praticando, inclusive, crimes, né? Na medida da definição, inclusive, da lei CAO. Outra coisa que vocês perguntam a vocês, se vocês acham que é plausível isso, eu não acho. Gladiadores do altar, verdadeiras milícias com treinamento, formação militar de uma determinada igreja, em que entram marchando. Para quê? Qual é a função desses gladiadores do altar? Por mais que você tenha as suas justificativas internas da igreja, mas reflitam sobre isso. Nós podemos ter à frente verdadeiros gestapos, né? Religiosos, né? Para atacar a quem não pertence àquele grupo religioso. Então isso deveria ser objeto de investigação, já o foi levantado por membro do Ministério Público, eu já soube disso no passado, mas continua aí. Marchas para Jesus, né? Que é outras manifestações que termina. O meu problema com essas marchas é o financiamento delas por parte do Estado. Então nós teríamos que ter a marcha para Buda,
marcha para Krishna, marcha para Baha'u'llah, marcha para todos os outros deuses e deusas e perspectivas, se é que tivesse uma perspectiva de uma visão de igualdade. Traficantes, o nosso que é assim a aberração uma das mais preocupantes. Traficantes evangélicos. O momento dos traficantes evangélicos. Tem um texto, o bonde de Jesus, o traficantes de Cristo. Pois bem, é uma outra faceta dos problemas que nós enfrentamos, que são de extrema gravidade, que é a inserção desses segmentos, o uso da religião para outras questões, que esses grupos são de um extremo fundamentalismo, e nós não fazemos, eles têm interesses próprios e perspectivas próprias, né? Vale salientar isso. E aí dentro a presença disso através do uso do direito que é prescrito na norma do atendimento espiritual em presídios, em locais de internação, etc, etc, houve a construção desses movimentos e que estão presentes no Brasil todo, infelizmente. Inclusive já praticando crimes, destruindo terreiros, especialmente terreiros de matriz africana, já casos e menções a assassinatos de sacerdotes de matriz africana em alguns estados. Inclusive, pude ir enquanto membro do Comitê Nacional então existente, né, hoje extinto, Comitê Nacional de Respeito à Diversidade Religiosa, no estado do Pará, eu com outros colegas, em uma dessas situações de assassinatos e a entrevista com uma pessoa, um outro sacerdote que escapou de um desses casos. Então isso é de uma gravidade. Nós não podemos falar daqueles grupos de fundamentalismo islâmico, o Boko Haram, ISIS, Estado Islâmico, etc., o Shabbat. Nós temos o nosso já aqui no Brasil, que são esses grupos, os traficantes evangélicos, os bondes de Jesus e os traficantes de Cristo, que atuam para interesses específicos de determinados grupos com o uso da religião. Ou seja, e aí isso acontece diuturnamente no Rio de Janeiro, o Estado do Rio de Janeiro nasce no Rio de Janeiro, se expande para o Brasil, e lá eles são expulsos. Eu vou ter um texto maravilhoso que é da querida colega, ex-companheira do Comitê Nacional, professora doutora Cristina Vital, que é chamado o livro Oração de Traficante, em que aborda uma pesquisa acadêmica de décadas, de vários e vários anos, que aborda esse processo e como ele se estabeleceu até e que é uma coisa assim que é assim uma abominação, e são dos grandes desafios. E nesse contexto nesse contexto como um todo, nesse caldo de situações, adveio no Brasil, né, além como das decorrências disso, né, perspectivas verdadeiramente fascistas, onde você tem um discurso de ódio que está embutido nessas ações da violência, que o perpassa a intolerância religiosa e atinge a prática de outros crimes. E aí entra não só o discurso de ódio contra LGBTs, que são próprios desses grupos fundamentalistas, os discursos de ódio racial, assassinatos e violências, né, orientadas por perspectivas religiosas, né, o que nós estamos presenciando, que é o advento o modelo brasileiro do que nós chamamos, que é definido como cristofascismo, que é trabalhado por muitas dessas igrejas, esses grupos ou lideranças e esses organismos. E o que danado é o cristofascismo? É um termo que nasceu, a combinação entre cristianismo e fascismo. Ele nasce, na verdade, não com essa perspectiva vinculada ao que o que concretamente nós já temos no Brasil. Não, ele nasce no ano de 1970, por uma teóloga, definido por uma teóloga alemã denominada Dorothee Söll, e ela vem tratar, né, na época especificamente para facetas do cristianismo que tinha uma predileção para regimes totalitários ou imperialistas, né, nesse contexto. E aí essa definição, na verdade, ela
modernamente, isso é de 1970, para o Brasil de hoje, nós temos um cristofascismo manifestado com outras perspectivas, não vinculados a cristãos católicos, como no seu início, mas hoje vinculados a grupos que se dizem cristãos, que não, no meu entender não são cristãos, assim como o Estado Islâmico não é Estado nem é islâmico, esses que se dizem traficantes evangélicos, bonde de Jesus, etc, etc, as lideranças de igrejas que têm essa atuação, para mim não são cristãos, eles maculam o que dizem acreditar. Pois bem, então essas lideranças, as do passado apoiaram o nazismo e o fascismo, a ligada do cristofascismo inicial. As atuais, nós temos um exemplo muito cabal, né? Muito indiscutível. Um exemplo, eu vou até ler o texto dessa, o que é a expressão desse cristofascismo nacional hoje, em que diz assim, a seguinte frase, o que é que vocês pensam sobre isso? Deus acima de tudo. Não tem essa historinha de Estado laico, não. O Estado é cristão. E o Estado é cristão. E a minoria que for contra, que se mude. As minorias têm que se curvar para as maiorias. Pois bem, né? Essa frase horrenda, execrável, criminosa, na verdade, ela se transformou em outra frase. Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Né? Então, nesse contexto, o que nós estamos vivenciando hoje, no nosso cristofascismo brasileiro, temos essa associação que é totalmente dissociada, essas perspectivas totalmente elas favorecem e buscam inserir dentro do Estado, a partir da esfera federal, a influência religiosa para coisas, para atacar direitos dos outros, para ter uma perspectiva de que maioria é essa, quando o Estado e os direitos humanos devem garantir o direito das minorias, porque senão ninguém o faz. O que é maioria hoje, amanhã não pode não ser maioria. A religião que mais cresce no mundo é o islamismo. Então nós temos, quem sabe que daqui a 30, 40 anos, não sei, nós tenhamos 50 anos, nós temos aqui uma maioria islâmica. Aí vão dizer isso, você vai ter esse discurso, entendeu? Então, esse é um discurso que se agrega ao fascismo, daí o nome cristofascismo. E como exemplo final para encerrar a nossa dessa aula de hoje, em que a gente fala os interesses de ordem geopolítica com a questão da religião e o uso da religião. No campo externo, nós fizemos comentários sobre o campo interno, dessa questão das ameaças à laicidade, com as pautas morais, etc., as milícias religiosas, etc., essas atuações, mas eu quero falar também o campo externo. No campo externo, no ano de 2019, com o advento do governo Trump nos Estados Unidos, foi instituído um novo projeto. São dois projetos, na verdade, foram duas ações. Primeiro, o governo Trump lançou no ano de 2019 o que é chamado de Iniciativa para a Liberdade Religiosa. Muito bonito, né? Quem é que pode ser contra a liberdade religiosa? Não é? Você pode me perguntar. Pois bem, só que essa iniciativa ele já realizou no ano de 2019 três grandes encontros. Um foi na Ucrânia, com um líder fascista que lá hoje domina o país, né? o Viktor Orban. Outro nos próprios Estados Unidos, após a reunião, acho que foi em setembro, das Nações Unidas, aquela reunião que tem e outro aconteceu, se não me engano, foi ou no Peru, ou na Bolívia, ou na Colômbia, não me lembro agora, que foi um terceiro encontro. Todos os representantes da esfera federal brasileira estiveram presentes nessa discussão. E a discussão lá, dessa iniciativa para a liberdade religiosa, nada tem a ver com liberdade religiosa. Ela tem a ver, sim, com esse tipo de atuação e de perspectiva, a qual nós mencionamos aqui, dessa relação do poder americano com a geopolítica e a utilização de igrejas para defender uma perspectiva religiosa,
chamar assim, de liberdade religiosa, que nada tem a ver com a real defesa da liberdade de crença e convicções. Ela defende, por exemplo, e aí são os mecanismos, por exemplo, ora, nós poderíamos, vou dar um exemplo bem cabal para a gente encerrar esse tópico. Seria liberdade, respeitar a liberdade religiosa de um cidadão, por exemplo, colocar na esfera das escolas públicas o ensino do criacionismo, entendeu? Isso não é liberdade religiosa. Primeiro, aí eu pergunto, né, mas que criacionismo? Ou só o judaico, cristão e islâmico? E os outros? As dezenas e os milhares que existem de outros criacionismos, esses teriam espaço também? É uma pergunta. Então, isso é um exemplo que é uma deturpação da defesa da liberdade religiosa para uma perspectiva de que deva haver uma inserção na esfera do Estado da visão religiosa. E isso se expressa no segundo exemplo desse campo externo, que também já tem a sua versão no Brasil, já tem a sua atuação no Brasil, que nascido também nos Estados Unidos, afora a tal, como é que chama, a sua iniciativa para a liberdade religiosa, que é um ministério denominado Ministério Capitólio, que é de uma figura que foi um ex-jogador de basquete e que se reúne todas as quartas-feiras na Casa Branca com o vice-presidente, o que equivale a ministro das Relações Exteriores, as figuras lá que fazem parte daquele governo, inclusive com o presidente da República lá participando. E esse Ministério Capitólio defende o seguinte, que eles devem atuar junto a agentes públicos, políticos, membros do Poder Executivo, etc., juízes, o que seja, no sentido de que as ações e políticas públicas sejam inspiradas, elas venham a ser inspiradas pelos princípios bíblicos. Então, meus senhores e minhas senhoras, né? Então, isso para mim é uma afronta, né? Esse grupo já chegou no Brasil desde o ano de 2019, já começou a ter reuniões, inclusive cafés lá com o ocupante do Planalto, lá, e ministros, etc., semanais, né? E já eles começaram a atuar, não sei como é que está agora, né? Mas já atuaram muito forte no ano passado, na visita no Congresso, as bancadas religiosas e os outros, no sentido de captar e cooptar os membros do Congresso do Parlamento Brasileiro para a defesa disso. Ou seja, são ações que são concretas, que não só fortalecem, de um lado, o cristofascismo já estabelecido no país, mas também fortalecem um enfraquecimento da nossa laicidade para a tentativa de colocação ou de estipulação em nosso país de um Estado verdadeiramente teocrático, cristão, evangélico. Então, mesmo que você tenha no texto da lei a proibição disso, nós estamos vendo já, infelizmente, que nas esferas estatais e dos espaços estatais está havendo um ataque ao princípio da laicidade. Com esse exemplo, eu encerro aqui essa aula, né? A gente sempre termina, são temas muito vastos, né? E é porque a gente está tentando ser sucinto. Encerramos essa aula número 8 do curso Direitos Humanos e Diversidade Religiosa, e mais uma vez os meus agradecimentos a todos que puderem participar desse processo, e até um próximo encontro.